Eu aposto que você que está aí assistindo esse vídeo tem algum gatinho que tem atrito um com o outro e você está perdida sem saber o que fazer para parar com esses atritos. E já aproveita, se inscreve aqui nesse canal, que o vídeo de hoje é sobre atritos entre gatos. De forma silenciosa, de forma direta, mas você vai entender e aprender como parar com esses atritos que os seus gatos têm. É algo muito comum e que eu atendo muito nas minhas consultorias. E resolvi trazer aqui para vocês entenderem um pouquinho mais por que acontece esses atritos. Por que muitas vezes os meus gatos sempre se deram bem e do nada começaram a se estranhar. Eu sou Júnia Carvalho, sou médica veterinária, fiz esse canal para ensinar mais para vocês sobre o comportamento dos gatos. Eu sou médica de felinos, então eu trago aqui o mundo dos felinos com aquela pitada aí de comportamento, que é a área que eu atuo, que é a área que eu amo. Então vamos lá entender como que eu identifico um atrito entre meus gatos. Porque às vezes você está aí assistindo o vídeo e acha que os seus gatos se dão super bem. Mas muitas vezes os gatos, eles têm atritos silenciosos. Como por exemplo, quando um gato para e dá a maior volta para passar pelo mesmo lugar para não ter que encontrar com aquele gato. Quando um gato está deitado numa caminha e fica olhando, o outro fica olhando o que está deitado, até que o que está deitado resolve sair daquela cama. Quando um está usando a caixa de areia e o outro fica sentado encarando o que está usando a caixa de areia. E muitas vezes esse que está usando a caixa de areia sai correndo da caixa para não ter que encontrar com aquele que estava esperando. São muitas formas de atrito e que muitas vezes vocês responsáveis não conseguem perceber. Também acontece muito quando um gato está deitado, por exemplo, no sofá e sai quando o outro pula. É uma forma de atrito, é uma forma de incômodo que está acontecendo ali. E na grande maioria das vezes, quando eu faço a consultoria, quando eu faço o atendimento e vocês me falam, né, me mandam fotos do ambiente, da casa, na consultoria eu faço isso. Como eu atendo o mundo inteiro, eu preciso de foto e vídeo para eu conseguir entender, né, e conhecer aquele comportamento, aquele ambiente. E conseguir avaliar o comportamento dos seus gatos. Então, muitas vezes, quando vocês me mandam fotos e vídeos, eu consigo ver um ambiente pobre em recursos. Toda vez que eu falar recurso com vocês, vocês entendam que eu estou falando sobre caixa de areia, cama, arranhador, pote de comida, tá? E mais uma coisa, gente, acontece muito conflito, muito atrito também na hora da alimentação dos gatos. Então, como a gente sempre fala aí, gatos não dividem alimento, gatos não comem juntos. Então, quando vocês colocam a comida para o gato de vocês, vocês precisam lembrar, eu não posso colocar um pote do lado do outro. Gatos não dividem alimentos. Quando a gente coloca um pote do lado do outro, a gente está oferecendo um conflito sem muitas vezes nem saber. Então é muito importante que vocês se lembrem disso. Gatos não dividem alimento. Então por isso que os potes de comida tem que estar um em cada canto, um de cada forma, para não ficar um do lado do outro e não gerar conflito. Combinado? Então parem, reflitem, pensem aí na casa de vocês o que pode melhorar. Muitas vezes também eu encontro conflitos, atritos em gatificação. Eu até postei um vídeo esses dias lá no meu Instagram mostrando uma gatificação toda feita errada, onde os gatos ficam com aquela gatificação básica, né, que todo mundo faz, que tem na internet, né, que coloca uma caixinha lá no canto da parede e um gato fica encurralando o outro. Ou simplesmente coloca um arranhador ali, um poste de arranhador, e aí os gatos pulam e ficam sem ter para onde pular depois. Isso é muito comum e isso acontece muito atrito, principalmente, né, nas casas que tem mais de um gato. Então fiquem atentos, tá? Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês é as causas, mas de uma forma mais detalhada, tá? Muitas vezes também os gatos, eles têm atritos uns com os outros por estresse. E esse estresse é causado por uma rotina imprevisível. Então, toda vez que você começa a fazer uma rotina com o seu gato, tente seguir aquela rotina.
É muito comum, por exemplo, responsáveis que acostumam oferecer sachê de manhã e aí do nada mudam para oferecer à noite, na parte da manhã ser um caos na casa. Porque sempre tem um gato que é muito ligado à rotina e ele fica cobrando. Então, tentem colocar o horário do sachê. Se é de manhã, oferece de manhã. Se é à noite, oferece à noite. É muito importante que vocês criem uma rotina para não criar rotinas imprevisíveis. Cada dia um horário, cada dia uma coisa diferente. Isso bagunça a cabeça, a mente daquele gato, tá? E causa confusão e causa estresse também, tá certo? Então, a gente precisa de seguir algumas soluções que, como eu sempre falo, né? Eu sempre falo aqui para vocês, sempre soluções baseadas em evidência, soluções baseadas em ciência, em artigos, em guidelines, tá? Tomem muito cuidado com esses achismos, com essas vivências, né, de pessoas que têm muitos gatos e que muitas vezes dão soluções, né, como por exemplo, passar baunilha, tá? Extrato de baunilha no gato para poder acostumar com outro gato. Gente, isso não tem evidência científica, isso vai piorar, vai criar conflitos ali. Então, assim, tomem muito cuidado. Utilizar óleo essencial no gato, tomem muito cuidado. Então, aqui eu trabalho com ciência, eu trabalho com artigo, eu trabalho com comprovações científicas. Tomem muito cuidado, eu quero deixar esse alerta aqui para vocês, porque eu já atendi muitos casos onde as pessoas bagunçaram a vida dela e dos gatos por causa de achismos, tá? Então, e assim, outra coisa muito importante, façam consultorias com veterinários especializados na área. Eu, por exemplo, eu trabalho só com comportamento e atendimento sobre o comportamento de felinos. Então, quem trabalha voltado para essa área, estuda sobre essa área, tá? Tomem muito cuidado com pessoas que não fizeram faculdade de veterinária e começam a atender. Gente, isso é muito sério, tá? Sem contar que quem não é veterinário, se precisar passar alguma medicação, como vai fazer, tá? Então, quem é veterinário sabe a medicação correta que vai passar, por quanto tempo, tem como emitir receita. Então, vamos ficar atento, vamos, né, priorizar aí essa questão da medicina veterinária. Tá certo? Então, vamos falar sobre soluções, sobre todos esses atritos aí, quais são as soluções que nós temos hoje em dia, tá? Então, a primeira delas é a gestão correta de recursos. Ou seja, o que eu falei que são recursos? Caixa de areia, pote de comida, pote de água, arranhador, gatificação. Isso tudo são os recursos que os gatos têm, tá? E aí a gente precisa saber distribuir esses recursos da melhor forma. Entendendo que a caixa de areia dos gatos não pode ficar no meio da sala, tá? Não pode ficar no meio do corredor, senão esse gato não vai utilizar. Então, coloquem sempre, tendo como exemplo aí as caixas de areia, em locais mais reservados. Isso não quer dizer que a caixa de areia tem que ser fechada, tá? Mas em cantos, por exemplo, lá no cantinho no escritório, lá no cantinho de algum cômodo que vocês tenham, tá? Mas também não coloquem em lugares distantes demais que o gato vai ter que sair de muito longe para usar, tá? Então, espalhem essas caixas de areia, espalhem esses recursos, tá? Coloquem potes de comida lá em cima, na gatificação. Utilizem potes de comida, os básicos do dia a dia, com caixa de ovo, forminha de gelo. Tirem aqueles potes comuns que o gato simplesmente abre a boca, come e fica ansioso, tá? Então, espalhem, dividam esses recursos. Por menor que o seu apartamento, que a sua casa seja, sempre tem como, tá? Não se esqueçam disso. O que não dá pra gente fazer é aglomerar em um quarto, tipo o quarto dos gatos. Isso não existe, tá? Gato precisa ter acesso a todos os cômodos da casa. E os seus recursos precisam estar em todos os cômodos da casa. Se você pega e separa um cômodo para os gatos, você vai gerar estresse, ansiedade, tá? Então parem com isso, atritos, tá? A gente precisa lembrar também que não é simplesmente comprar um enriquecimento ambiental, colocar a gatificação de qualquer forma.
Como eu falei lá no início do vídeo, existe uma forma correta para fazer a gatificação. Lembrando que a gatificação é sempre subida e descida. Nunca isolem um ponto desse degrauzinho lá no canto para que o gato não consiga sair de alguma forma. Você está oferecendo um atrito gratuito para esse gato. Então aqui a gente tem esse, minhas gatas conseguem pular para esse, conseguem para esse e conseguem para esse. E ainda tem aqui embaixo. Então, quando um não tem a possibilidade de encurralar o outro, um não tem a possibilidade de ter atrito com o outro, a convivência entre eles fica muito melhor, tá? Rotina previsível. Eu acabei de falar com vocês sobre rotina. Os gatos, gente, têm rotina, eles precisam de rotina. Eles são movidos à rotina. Então, quando vocês criam uma rotina de brincadeira, rotina de alimentação, lembrando sempre que com gatos nós precisamos agir de forma estratégica, ou seja, você vai oferecer o alimento para o seu gato, você vai brincar com o seu gato, perdão. Primeiro você brinca com o seu gato, depois você oferece o alimento e ele vai descansar, sempre seguindo esse ciclo, tá? A gente tem que lembrar que os gatos, eles são caçadores natos. E as brincadeiras que a gente faz com eles dentro de casa remetem à caça. Então a gente precisa brincar, oferecer o alimento e ele vai descansar, ele vai dormir. Júnia, mas quanto tempo que eu preciso brincar com o meu gato? Depende. Tem gatos que só cansam depois de meia hora de brincadeira. Tem gatos que com 10 minutos já cansaram. Então vai de cada gato é um. E vocês precisam ter, né, as famosas cartas na manga. Então, saber qual brinquedo que seu gato gosta mais, qual a brincadeira e utilizar esses momentos para brincar com esses itens que eles gostam. E mais ainda, de forma estratégica, vocês vão guardar esses brinquedos, tá? Quando a gente guarda os brinquedos, a gente aguça o interesse daquele gato na hora daquela brincadeira. Se a gente deixa o brinquedo pela casa, acaba sendo uma presa que já foi. Então ele passa ali do lado e ele não vai ligar para aquilo ali, tá? A gente precisa entender também que tem alguns casos que a reintrodução desse gato é necessária. E a reintrodução desse gato é feita de várias formas. Quando um gato já conhece o ambiente da casa, para a gente reintroduzir, precisa ter muita cautela. Porque se a gente prender esse gato novamente em um cômodo, vai gerar um estresse. Então, o que a gente sugere, né? Na consultoria, eu avalio todo o ambiente, toda a rotina. Tem várias opções da gente fazer. Separar um cômodo que esse gato gosta mais de ficar, colocar tudo dele ali, colocar uma tela específica na porta, cobrir com papelão e voltar à reintrodução desse gato, tá? A gente precisa entender que muitas vezes uma introdução mal feita é muito ruim da gente ir continuando de qualquer jeito para eles se resolverem em uma hora. Porque muitas vezes o gato que estiver mais incomodado, daqui a pouco vai desenvolver uma cistite, daqui a pouco desenvolve vários problemas de saúde por estresse mesmo, tá? Na grande maioria das vezes eles começam a realmente desenvolver cistite, que é a parte ali, né, urinária, renal do gato, é uma parte muito sensível. Então muitos gatos, quando vai dar um sinal de alerta, eles começam ali pela parte urinária, pela parte renal. Então, por isso que é tão importante estar sempre fazendo exames e observando esse gato, tá? Então, muitas vezes a gente vai fazer a reintrodução desse gato. E a gente precisa entender os gatos, como que eles convivem, como que é o ambiente, quantos cômodos tem na casa, como que é a rotina dessa casa, em que momento esses gatos têm um pico de energia maior. Como que a gente vai gastar a energia desses gatos? Eles vão poder ficar se vendo ou não? Quando eles se veem é um atrito louco. Então, a gente entendendo isso tudo, a gente vai seguindo passo a passo para poder saber como que vai ser feito essa reintrodução, tá? E uma coisa que eu digo para vocês, saibam o time certo de procurar um profissional. Eu atendo muitos casos que a gente, assim, passa um duro assim para poder entender toda a situação, para poder oferecer um conforto, porque já chegou num ponto que a gente fala, nossa, o que a gente vai fazer aqui?
Então você adotou um gato, viu que ele não está se dando bem com o outro, já tentou de tudo, já deixou separado, já fez tudo e não está dando certo, procura um profissional, tá? Quem quiser saber meu contato, é só ir lá no Instagram com o mesmo nome aqui do YouTube, Júnia Carvalho Vet. E aí lá tem o meu contato do WhatsApp e a gente conversa. Sabe por quê, gente? Muitas pessoas ficam tentando resolver sozinhas e é isso que ferra com a vida sua vida e a vida dos gatos. Porque quando a gente fica tentando, fazendo ideias mirabolantes, muitas vezes a gente não está seguindo certo. Falta um time, falta separar em um cômodo durante um tempo, falta entrar com uma medicação. Entenderam o quão delicado é essa questão toda? E como que é necessário, muitas vezes, ter o acompanhamento de um profissional? E eu falo mais, tomem muito cuidado quando vocês forem introduzir um novo gato. Faça o passo a passo direitinho, siga as etapas direitinho, tá? Porque esse é o caminho. Não adianta a gente chegar, jogar um gato no meio dos outros e achar que vai estar tudo certo, porque não vai dar, tá? Então, todo aquele estresse inicial pode ser evitado. E é o que a gente realmente quer. Então, me conta aqui nos comentários, seus gatos se dão bem? Se tem alguma dúvida sobre reintrodução de gatos, sobre introdução de gatos, sobre gatificação, me conta aqui. Estou programando de fazer um vídeo só respondendo os comentários de vocês. Vamos lá? Um beijo para vocês, gateiros!